Olá, meu nome é Vladimir. Convido aqui mais uma vez meu amigo Sarge para darmos sequência a uma série de vídeos onde estamos abordando a etimologia de algumas palavras presentes no nosso cotidiano, através das notícias do nosso dia a dia. Palavra de número 10, indivíduo. Vamos abordar a sua origem, a raiz, como ela era utilizada no princípio e como hoje ela é utilizada e apresentada. E o versículo que usarei como referência se encontra no livro de Miqueias, no seu capítulo 6, versículo 8. Abro aspas. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Fecho aspas. Hoje, como podemos notar, o ser humano, o indivíduo, ele está sob o jugo de duas leis. A lei divina e a lei do homem. A lei do homem se encontra na Constituição Federal e no Código Civil, onde o indivíduo tem os seus deveres e seus direitos. A partir do momento que ele não cumpre seus deveres e nem seus direitos perante a sociedade, ele está sujeito a uma pena. E assim também acontece com a lei divina. Só que o sistema ao qual estamos fundamentados, o sistema jurídico, que é o direito romano saxão, ele vai de encontro às leis divinas. Apesar que muitas leis que se encontram dentro da Constituição são baseadas nas leis divinas. E aí é onde tem uma grande contradição com a fé que fomos catequizados, assim, podemos dizer. Que foi quando chegou aqui os portugueses com a igreja, né? E cancelou isso com a lei do amor, né? Então, o amor, assim, tudo pode, como é dito. E essa contradição que vemos hoje reflete nas notícias que acompanhamos diariamente nos nossos noticiários. Ou seja, o cristianismo fala que é impossível seguir as leis divinas. E nós vemos hoje que eles não cumprem as próprias leis que eles proporam à sociedade cumprir. Então, é uma contradição lógica. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles falam que o pendurado cancelou a lei, eles mesmos fazem uma lei que eles mesmos não conseguem cumprir. É só observar o que o STF faz diariamente com a nossa Constituição. O site vai abordar agora a etimologia da palavra, a raiz, e voltamos na sequência para falar dos deveres e dos direitos do cidadão perante a sociedade. Shalom, Vlad. Shalom, Leculan. Olá a todos. Essa palavra indivíduo, acredito eu que não tinha no hebraico antigo, né? Que o hebraico é muito antigo e tal, mas a gente encontra uma palavra semelhante ao indivíduo, que seria a palavra Adam, que é a tradução literal para homem, que às vezes é usada para se referir a toda a humanidade. Como em Gênesis 1:26, Deus diz em linguagem de plural majestático: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Adam também é usado como nome próprio, que foi a pessoa do famoso Adão. O primeiro registro usando nome próprio se encontra em Gênesis 4, verso 25. A gente percebe isso porque não é usado o artigo Ra antes de Adam. O artigo usado ficaria o homem, né? Qual é usado nas passagens anteriores a essa, fica Ra Adam. Por exemplo, ficaria o homem, em vez de ser um artigo, fica homem. Aí quando não se tem um artigo usado, se identifica o nome próprio de Adão. Isto é, Adam. Porque, tipo assim, a passagem fala assim: e Adão tornou a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e seu nome chamou Chet, dizendo: Deus pôs-me outra descendência no lugar de Abel, porque Caim o matou. Se tivesse o artigo, poderia estar escrito: e o homem tornou a conhecer sua mulher. Mas como não tem um artigo, fica Adão, né? Que é o nome próprio dele. Porque ficaria estranho. E o Adão tornou a conhecer sua mulher. Mas na verdade está falando o nome próprio nesse caso aí. Isso que eu estou falando está batendo com a Bíblia hebraica, né? Como já dito, homem
aparece muitas vezes na Bíblia como sinônimo de ser humano. Nesse sentido, homem inclui pessoas tanto do sexo masculino quanto do feminino, criadas à imagem e semelhança de Deus, com capacidade racional, de assim poder manifestar atributos de Deus por meio de suas ações, ou seja, por meio do seu livre-arbítrio. Outras vezes, o termo homem designa o sujeito do sexo masculino na idade adulta. O homem, assim concebido, recebeu características físicas, biológicas e funcionais diferentes da mulher. Ambos se complementam, sendo igualmente importantes para Deus. O homem é orientado para tarefas específicas de guardar e prover para o meio onde ele vive, como cabeça, protetor e responsável pelo bem-estar da família. A mulher é ajudadora do homem, ela está ali para somar com o homem ali. Também os atributos masculinos são um pouco diferentes do feminino, né? Um é mais racional, o outro é mais emocional. Mas pelo fato da humanidade ser criada à imagem e semelhança do Eterno, eles, diferentes dos animais, né, nesse sentido, são capazes de ter um relacionamento pessoal e consciente com o Criador. O Eterno não criou os seres humanos porque precisava deles. Como ele é Deus, ele não precisa de nada, nem de ninguém. Por toda a eternidade passada, ele não se sentiu sozinho, não está procurando por um amigo. Ele nunca foi insatisfeito com a sua existência. Quando ele fez o universo, ele fez o que lhe agradava, já que ele é um ser perfeito. Tudo que ele fez foi perfeito pelo propósito pelo qual foi criado, né? Por isso que ele falou que tudo era muito bom em Gênesis 1, verso 31. O Eterno criou tudo por sua vontade. Ele colocou o homem, isto é, a humanidade, para cuidar desse mundo que ele criou para ser habitado. Isaías 45, verso 18. Os céus são os céus do Eterno, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, para que a gente possa ter justiça, moral e ordem na terra, a gente deve seguir a vontade de Deus, que ele deixou para nós na Torá, que é cumprir os seus mandamentos. Para quem está chegando agora aqui no canal, existe um padrão mínimo de leis para se cumprir. Se a pessoa quiser servir a Deus, né? Ela tem livre-arbítrio, né, de se querer seguir ou não. Mas ela também tem que dar conta das consequências de não seguir. Como ela também pode ter consequências bem agradáveis se seguir. Isso depende dela, né? Existem leis que são conhecidas como lei de Noé, porque Noé as cumpria e ele era um homem justo diante de Deus. Não caia no engano cristão de que a gente não deve ficar sem cumprir as leis divinas porque elas foram abolidas. Existem centenas de passagens que provam que a Torá do Eterno é eterna. Vou citar só alguns trechos aqui para o vídeo não ficar gigante, mas eu falo com precisão. Centenas. Vou falar uma aqui. Salmo 119, verso 144. Eterna é a justiça de tuas prescrições. Faz-me compreendê-las, para que proporcionem vida. Já há muito sei que estabeleceste tuas prescrições, para durarem pela eternidade afora. Salmo 119, verso 152. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3, verso 14. Isso se aplica a todas as leis do Eterno, ou seja, todas as suas instruções para a humanidade, seja toda a Torá para um Yehudi, um judeu, ou para um Bnei Noah, né, que é um monoteísta, uma pessoa que não é judia, mas é monoteísta, que quer servir a Deus. Ambas essas instruções são eternas. O Eterno estabeleceu para que a gente possa cumpri-las, né? Então ele tá claro que essas instruções de Deus para nós são eternas. Não tem esse mimimi de que foi abolido, não. Se o ser humano cumprisse as leis de Deus, né, se ele cumprir, ele vai ter disciplina para cumprir as leis do seu país automaticamente, desde que essas leis não façam transgredir as leis divinas, né? E se uma pessoa segue as leis divinas, ela irá julgar as causas, se for um juiz, vai governar se for uma autoridade, vai trabalhar se for um trabalhador, com temor e com justiça. A gente deve ter consciência que é nosso dever cumprir a vontade do Criador. A vontade do Eterno não é algo pesado, mas algo para o nosso bem.
e para o bem da sociedade. Só depende de nós isso. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Essas foram as últimas palavras de Salomão no livro de Eclesiastes, que o Criador deu a ele inspiração divina para escrever. Vou usar aqui o dicionário Michaelis, que fala que o indivíduo que não se divide, indivisível e indiviso. Então ele diz assim: pessoa considerada isoladamente em relação a uma coletividade de que faz parte. Todo o indivíduo tem obrigações a cumprir na sociedade. Seguindo aqui o que a gente tem na sociedade aí como lei, a Constituição e os códigos civis, trabalhistas e etc., o homem tem que cumprir as leis que o homem impôs para viver nessa sociedade como indivíduo. E aí, o que acontece? Eles cancelam, a lei divina, através do amor, de um salvador que Roma inventou. Eles alegam, que construiu essa Constituição, fez essa Constituição, porque seria impossível, cumprir as leis divinas. Agora é uma coisa a se questionar, deixar a gente ficar pensando aqui, porque se são 2000 anos com essas mesmas leis, e você vê aí o mundo como está nos dias de hoje, e aí, para nós, os Bnei Noah, os que têm a fé monoteísta, que acreditam em um só Deus, temos aí 7 leis básicas. O homem não está preparado para cumprir. Não tem, o homem, olha só, a nossa sociedade, ela não tem a capacidade de cumprir as 7 leis básicas do Criador, que a gente não cansa de falar aqui, que é saber que existe um Deus, que não blasfemar, não matar, olha nossos noticiários, não roubar, olha os nossos noticiários, matrimônio, olha a nossa mídia, nossa novela, olha como que tá a instituição casamento, a putaria que, desculpe a palavra, que fizeram hoje. Não respeitam a vida dos animais e não estabelecem tribunais de justiça para desenrolar a derivação dessas leis, que são 70. E querem legislar novas leis para continuar essa sociedade corrupta e hipócrita que vivemos hoje. Estabelecer tribunais de justiça é só ver o que o STF está fazendo com a própria Constituição, aí, o próprio direito romano-saxão que é fundamentado nas nossas leis. Olha a papagaiada que esses 11 ministros estão fazendo lá. E querem, não querem, e falam que essas 7 leis são impossíveis de cumprir, Os 10 mandamentos que eles têm, eles falam que tem na Igreja Católica, e na protestante. Eles não conseguem. É impossível cumprir os 10 mandamentos, gente. Para, pense e lê, é impossível. E a gente só tem 7, hein? A gente só precisa de 7. O resto é consequência. Respeitar o sábado, respeitar o pai e a mãe, enfim. Falar do indivíduo dentro da sociedade, da filosofia, é justamente isso. É trazer para nós o básico, de respeitar o próximo como a si mesmo. Também o JC não falou nada de novo. Isso está em Levítico, no livro da lei. Somos únicos, e devemos cumprir a lei do Criador antes de qualquer lei humana. Eu deixo aqui também um versículo para a gente pensar, Por que eu não posso servir o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Jó? E lembrando de Jó, me veio até um versículo que a gente pode também traduzir assim, Tá em Jó 1:1. E abro aspas. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. E por que eu não posso servir a esse Deus, Vamos deixar aí isso bem enfático. E também não posso ler assim, Nesse caso aqui, na terra de Uz, abro aspas, vivia um indivíduo chamado Jó. Era um indivíduo íntegro
e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Mas é isso, estamos aí para debater, falar sobre a Torá, que ela é o norte e tem que ser primeiro cumprida essas leis. Na verdade, a gente deveria trazer essas leis para os dias de hoje, né? Porque pensa bem, se a gente pega um indivíduo que mata, estupra, rouba em flagrante e coloca no meio, põe um vídeo aí no YouTube, ó, esse aqui vai morrer porque estuprou uma criança. Puf, tem como exemplo, a gente teria uma sociedade de indivíduos totalmente justos, porque teríamos exemplo e a pessoa antes de cometer qualquer atrocidade, como se cometem hoje, como se tivesse, não tem nenhum adjetivo para colocar isso, o que hoje os indivíduos fazem com o pai de família, com a mulher que sai na rua, enfim, é só olhar o jornal, abram os jornais, leiam, liguem a televisão, acessem os Twitters, os grupos de Zap para a gente ver o que acontece. Não é normal, gente, a gente tá vivendo uma sociedade assim. Você vê que o povo sai do Egito, faz o que faz uns 40 anos aí no deserto, até os dias de hoje não cumpre. Somos um povo rebelde, resumindo. Por isso que cada vez mais está insuportável viver na Terra. Porque ninguém está preparado para ouvir a verdade, ninguém quer cumprir a verdade, ninguém quer fazer ali. O que acha difícil? Não é difícil, porque a corrupção é a base da idolatria e o dinheiro custeia tudo isso, né? Então você, indivíduo, está estudando isso, você tem culpa, você faz parte de uma sociedade a qual você não quer falar para o seu amigo, você não quer compartilhar um vídeo desse por vaidade, porque vai achar que isso é caretice, mas vivemos um mundo hoje porque vocês preferem um funk do que estudarem a lei. Vocês preferem ir para o bar que estudar a lei. Não que seja ruim, né? Que precisa de se divertir, mas o que eu quero dizer, em modo geral, é que a gente prefere viver nesse oba-oba do que estudar a lei. Tá se levantando um povo mais esperto. É a mesma coisa quando se voltarem a fazer o que é certo na Bíblia. Esse é o dever do indivíduo. Olá, você tem um ótimo exemplo aí. O Jó, um homem que era íntegro e reto aos olhos de Deus, com toda certeza ele seguia essas leis de Noé. Ele era um monoteísta que serviu ao Eterno. Toda a humanidade é descendente de Noé. E Jó era um cara que tinha conexão com o Eterno, então ele não era um idólatra, ele seguia essas leis, que é o dever da humanidade, né? Do indivíduo por si só, que é crer em Deus, ou seja, servir a Deus e, que é um homem reto, íntegro, e se desviar do mal. As leis de Noé: não praticar idolatria, ou seja, crer no Eterno, apenas no Eterno como Deus, não blasfemar o Eterno, ou seja, bem dizer o Eterno, ser grato a Ele, não roubar, não matar, não cometer imoralidade sexual, seja adultério, qualquer tipo de outra prática sexual ilícita, né, homossexualismo, por aí vai. Tudo isso aí é questão do amor ao próximo também, respeitar a vida dos animais, que é respeitar a criação. O Eterno colocou a gente como guardião da criação, então a gente tem que respeitar a criação. Estabelecer justiça, tribunais de justiça, procurar andar reto nos seus caminhos, procurar ser justo. Tudo isso baseado nas outras 6 leis anteriores. E também, como a gente vive na sociedade, estabelecer tribunais de justiça para julgar baseado nessas leis anteriores aí, que tem vários desdobramentos, igual o Vlad falou. Então o indivíduo que seguir essas leis aí, ele vai se portar corretamente na sociedade que ele vive. Além de estar em dia com o Criador, ele vai estar com constante presença do Eterno na sua vida, te direcionando, te guiando. E, de automático, ele vai seguir as leis do país. Ele não vai ser uma pessoa rebelde que vai se rebelar contra as leis do país. A não ser, né, com exceção, se essas leis fizerem a pessoa transgredir as leis do Eterno. Aí não, o Eterno é acima de tudo e todos. Mas lembrar de um personagem que passa batido muitas vezes, que é Abraão. Ele é um homem que também era um homem justo, né? Um homem correto. Deus escolheu ele, mas será que foi por causa de fé, igual o cristianismo fala? Tem em Gênesis 26, verso 3. É o Eterno conversando com Isaac.
Fala assim: mora nesta terra, estarei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão seu pai. E multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas essas terras, e serão abençoadas por tua descendência todas as nações da terra. Porque Abraão escutou minha voz e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis. Quais leis será que Abraão seguia? A Torá já tinha sido dada no Sinai? Claro que não. Então, Abraão, como também é um descendente direto de Noé, seguia essas leis aí, que todo mundo conhece, os patriarcas, né? Abraão é o patriarca, ele seguia essas leis aí também. Ele é descendente direto de Noé. O Criador escolheu ele, né? Chamou ele porque ele escutou a voz dele, guardou os mandamentos do Eterno, suas leis. A Torá não tinha sido dada no Sinai ainda, então óbvio que Abraão seguia esse mesmo padrão que a gente fala. O indivíduo pode fazer diferença na realidade que ele está inserido ali. Ele pode fazer o bem e se desviar do mal. Ele pode seguir as leis, né, e não transgredi-las, sejam as leis divinas ou as leis do país. A única exceção à regra das leis do país é se as leis te influenciarem ou te fizerem transgredir as leis de Deus, né? Então a gente não deve seguir tal lei. Se ela fizer, a gente está em falta com o Eterno. Mas não mais, imagina se todo mundo seguisse a vontade de Deus, seguisse os mandamentos, se fosse cada indivíduo por si só uma pessoa que seguisse as leis divinas ou as leis do país. Como o coletivo, até mesmo o coletivo seria melhor se cada indivíduo por si só fizesse sua parte. Então é bom a gente pensar nisso, igual o Vlad também falou. Então não seja omisso. Se você achar que deve compartilhar esse material, compartilhe. Compartilhe a luz, não retenha a luz. Se caso esse material tenha trazido edificação, tenha te iluminado, clareado seus pensamentos, né, mesmo sua alma, passe para frente, compartilhe, para que a luz possa ir dissipando a escuridão. Não se omita. Eu lembro que em Levítico 19 fala: não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, deves repreender o teu próximo, e assim não terás culpa do pecado. Você está vendo que fulano tá fazendo algo errado e não faz nada para isso, tipo assim, se omite, você é cúmplice daquele erro ali. Então, se você crê que tal visão que a gente passou no vídeo possa ser algo edificante, passe para frente, porque mais pessoas precisam saber da verdade. Não se acanhe se fulano achar caretice, fulano rir, debochar. Você tá fazendo sua parte. Resumindo aí, né, pra finalizar, você vê, né, não conseguimos aí cumprir o básico, que é as leis divinas aí, não matar, não roubar. Só abrir no jornal, eu canso de falar isso, só abrir os jornais, dá um clique aí que vai ver que a gente não cumpre o básico. O matrimônio, ninguém respeita o básico, que é as leis divinas, que tanto falam aí do pendurado na lei do amor, mas o básico que Deus deu lá atrás para os monoteístas de verdade, não conseguimos cumprir. Aí eu sou obrigado a ter um vereador, Minas aí, que é mineiro, São Paulo também, aí, Coatame, sou obrigado a ter um indivíduo, olha só, um indivíduo que ele não sabe, é confuso com a ciência em relação ao XX e XY, e ele vai lá criar lei que venha defender os meus não, né, mas o interesse daquela minoria que o elegeu. Então fica aí esse pensamento aí, para vocês pensarem e ver se a sociedade está de acordo com a lei divina, se está tudo certinho. Ou se daqui a pouco vai ser mesmo poste mijando no cachorro. Um abraço.